Olá, pessoal! Nessa dica, nós vamos ver o verbo rever. O verbo rever, ele não tem muita dificuldade. O rever, ele é conjugado absolutamente igual ao verbo ver. Então, a gente conjuga o verbo ver e coloca o ré. Então, eu vejo, tu vês, ele vê. Eu revejo, tu revês, ele revê. Tá, vamos ver as frases. O professor reveu. Se revesse suas ideias, saberia que tinha razão. Se revermos os lugares sagrados, se revêssemos os lugares sagrados, os professores reveram as notas dos alunos. Vamos ver o verbo rever conjugado absolutamente igual ao verbo ver, como é que ficaria cada frase. Então, o professor reveu todas as notas. Se o verbo rever é conjugado igual ao verbo ver, para essa frase estar certa, nós vamos ter que encontrar o verbo ver, veu. O professor veu. Veu. Claro, a gente nunca fala que o professor veu. A gente vai dizer que o professor viu. Se o professor viu, então o professor reviu. É verbo ver. Então, nós temos, olha lá, o professor reviu todas as notas. Veja que não é difícil, né? É só a gente ter um pouquinho de paciência, principalmente na linguagem escrita, né? Nós já falamos sobre isso. A linguagem escrita, ela tem que ser mais padronizada do que a linguagem falada. A linguagem falada, a gente, como não está registrado graficamente, né? Apesar de hoje o registro em gravador, em celular, a pessoa fala errado, está gravado para o resto da vida, né? Mas escrever errado, tá? Praticamente fica eterno, né? Então, nós temos a mesma coisa aqui, olha. Se revesse suas ideias, saberia que tinha razão. Veja, para essa forma, rever se está certo, se nós conjugarmos o verbo ver, veja, nenhuma forma vai encontrar essa forma ver-se, ó. Se vesse suas ideias, se vesse. A gente não fala se visse, a gente vai falar se visse. Se visse o sol, se visse a lua, se visse o mar. Consequentemente, só colocar o ré. Então, revisse. Tá, e essa seria, então, a frase correta. Então, se revisse suas ideias, se fizesse uma revisão de suas ideias, né, seria essa a forma correta. A mesma coisa acontece com a outra, olha. Se revermos, veja, se vermos, a gente não fala se vermos do verbo ver. A gente fala se eu vir, se tu vires, se ele vir. Se nós virmos o sol, se vós virdes, se eles virem. Então, nós vamos ter que colocar o ré. Como poderia colocar o pré, que daria na mesma? Então, previrmos, revirmos. E é exatamente isso que nós teríamos, então, a frase correta em português. Então, se revirmos os lugares sagrados. A outra frase, mesma coisa. É só se conjugar o verbo ver. Então, se revêssemos os lugares sagrados, veja, para essa frase estar correta, nós deveríamos encontrar essa forma do verbo ver. Se vêssemos. Se nós vêssemos você, a gente fala se nós víssemos. Se nós víssemos você passando pela rua, então, se nós víssemos, claro, só colocar o ré, já que o rever é conjugado absolutamente igual ao verbo ver. Então, se nós revíssemos, que é exatamente, então, a frase correta em português. Ó. Então, se víssemos os lugares, revíssemos os lugares sagrados. A mesma coisa acontece com a outra frase, né? Os professores reveram. Para essa frase estar correta, veja, aí nós teríamos o verbo ver, se os professores veram. Os professores veram? Veram? Os professores viram. Viram os alunos, viram as estrelas, viram o mar. Claro, você coloca o ré, já que o verbo rever é conjugado igual ao verbo vir, ver. Então, os professores reviram, que é exatamente essa frase ficaria correta. Reviram.
Veja, sempre dentro de uma dica, uma outra dica. A gente tem, por exemplo, a palavra trio, Los Panchos, né? 3. Aí nós temos a trilogia, por exemplo, de Woody Allen, que seriam os 3 filmes mais importantes dele. Só que aí não é trilogia. Quando a gente fala 3 obras importantes de um mesmo cineasta, com poeta, a gente diz trilogia, trilogia, e não triologia. O trio é só quando for usado sozinho, trio. Ah, e na hora que você fala de uma obra inteira, a gente fala trilogia, e não triologia. Até outro dia. E aí, gostou dessa dica de português do professor Décio? Então fique ligado porque tem muito mais. Se inscreva aqui no nosso canal no YouTube, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e fique por dentro de todo o conteúdo da UniUB TV, porque todo desenvolvimento passa por uma universidade.